Descubra como escolher o melhor compressor para aerografia. Primeiro de tudo, precisamos saber o que é um compressor. Um compressor de ar é um equipamento mecânico que trabalha exclusivamente com ar. Sua característica básica é de converter movimentos mecânicos gerados por energia elétrica ou eventualmente alguma outra forma de energia, como motores a diesel e gasolina em ar comprimido. Existem diversos tipos de compressores de ar, cada um com seus propósitos de utilidade. Nesse artigo vamos abordar sobre os principais compressores que você pode usar para a aerografia. Os tipos de compressores para aerografia. Atualmente no Brasil existem muitas marcas e modelos diferentes de compressores, e saber ao certo qual escolher diante de uma grande variedade e preço não é uma tarefa nada fácil. Para auxiliar você na escolha do melhor equipamento para você executar suas pinturas e não ter problemas, vou apresentar a seguir alguns modelos que acho importante você conhecer e quem sabe não atende o seu tipo de trabalho. Compressor portátil para aerografia. Se você pretende fazer aerografia em folhas A4, plastimodelismo, realizar maquiagem ou até mesmo pintar esculturas, esse tipo de compressor pode ser uma opção que você deve levar em conta. Além de muito pequeno, permitindo você ter mais espaço no local de trabalho, ele tem uma pressão entre 15 a 25 psi, o que pode ser muito pouco caso você precise fazer um trabalho muito grande. De acordo com o fabricante, o compressor pode trabalhar em uma pressão constante de 35 psi, porém, devido ser muito acima do que o compressor pode trabalhar, essa pressão pode sofrer muito conforme a execução. O fluxo de ar sendo de 10,5 litros por minuto é uma boa opção caso você deseja fazer aerografia em objetos pequenos que não necessita de uma pintura constante. A grande vantagem desse modelo é que ao chegar em 25 psi, o compressor automaticamente se desliga, acionando o resfriamento. Tudo isso devido a ele não ter um sistema de armazenamento de ar. Assim, o compressor se mantém em uma temperatura segura para não haver sobreaquecimento. Já para trabalhos um pouco maior, não recomendo esse tipo de compressor, devido a ele não ter um fluxo muito grande de ar, podendo correr o risco de danos ao equipamento. Um outro compressor também muito bom é o mini compressor para aerografia. Se você procura fazer aerografia em motos e até mesmo em carros, aqui está uma opção que você deve levar em consideração. Esse equipamento, além de muito resistente, conta com um tamanho bem prático, não deixando de ser um dos compressores portáteis que você vai ver no nosso artigo. Esse compressor atualmente é muito usado na aerografia, e também pode ser usado para outras finalidades como realização de maquiagem, realização de plastimodelismo, realização de pinturas em esculturas, realização de personalização de bolos e muito mais. Para esse modelo de compressor, por não ter um motor muito potente sendo de 1/6 HP e com uma pressão de trabalho girando em torno de 30 a 40 psi, você não conseguirá usar uma pistola de pintura, mas sua força permite que você trabalhe por horas sem parar com um aerógrafo. Então, se você deseja fazer pinturas em telas, esse compressor vai te atender muito bem desde que você utilize um aerógrafo para realizar sua pintura. Assim você vai conseguir extrair o máximo do compressor para realizar seu trabalho, sem correr o risco de danos ao equipamento. Porém, esse compressor eu já não recomendaria para uma pintura em parede, que exigiria uma grande quantidade de tinta a ser pulverizada na superfície, a menos que você utilize para realizar apenas alguns detalhes. Um outro compressor que talvez você já tenha ouvido falar é o motocompressor para aerografia. Para realizarmos uma pintura automotiva, nem sempre necessitamos de compressores enormes que contêm um grande armazenamento de ar. Existem algumas especificações que temos que levar em conta na hora de escolher um bom compressor, que vou explicar a seguir. O que você precisa entender é que com a grande variedade de equipamentos que temos no mercado, existem compressores conhecidos como motocompressor que pode realizar uma pintura em um carro tranquilamente. O nome motocompressor é devido ao seu barulho constante sempre que ele é acionado. Muitos artistas não o indicam devido ao seu barulho constante que pode incomodar às vezes. Tirando esse detalhe, podemos sim usar um compressor de pequeno porte para realizar uma pintura automotiva, tranquilamente. Eu, em particular, utilizo atualmente um modelo como esse para realizar minhas artes na aerografia.
Os motos compressores são muito utilizados por artistas que realizam trabalhos em parede devido à facilidade no manuseio e também na potência que podem conseguir para usar com uma pistola de pintura. Mas se você está se perguntando se existe um compressor como esse de porte pequeno e silencioso, sim, existe. Porém, a grande diferença é seu valor, que pode até ser o dobro do preço comparado aos motocompressor. Esse detalhe vai depender do tipo de trabalho que você vai realizar e principalmente da potência que vai necessitar para realizar suas pinturas. A potência vou explicar mais detalhadamente a seguir. Temos um outro compressor chamado compressor de ar direto. Existe um outro tipo de compressor muito parecido com os primeiros modelos que mencionei, porém com um propósito diferenciado, que são conhecidos como tufão. Esse modelo de compressor são de um porte maior. Como os modelos motocompressor, os compressores de ar direto trabalham muito bem com pistolas de pintura, mas para aerografia existe um pequeno problema que você deve levar em consideração. Esses compressores, devido a não ter um regulador de pressão como os modelos anteriores apresentados, devido à sua alta vazão de ar, você vai ter dificuldades em trabalhar na aerografia, onde a precisão é mais importante e precisa ser controlada constantemente. Existe a possibilidade de você realizar a adaptação do regulador de pressão, porém o valor do investimento já seria um valor mais alto e, se comparar no mercado, você já teria outras opções que lhe entregam um produto pronto para uso. Esse modelo de compressor é muito similar ao motocompressor por permitir que você também trabalhe com pistolas de pintura. Porém, as pistolas que esse compressor trabalha muito bem são as pistolas de ar direto, que irei abordar em um outro conteúdo. Agora vamos entender como você faz para saber qual motocompressor é o ideal para você. Para isso, continue lendo esse conteúdo e descubra agora. Como saber qual compressor é o ideal para mim? Para descobrirmos qual compressor vamos necessitar para realizar nossas pinturas, seja na aerografia ou até mesmo na pintura de um carro, existem alguns fatores que vamos precisar analisar para saber qual é necessário comprar. Para a nossa primeira análise, vamos precisar pensar em alguns detalhes, sendo: qual será a utilização do compressor, qual valor temos para realizar o investimento, o tipo de utilização a ser feita com o compressor vai influenciar significativamente no valor do compressor a ser comprado. Por exemplo, se eu realizar somente aerografia, onde vou usar um aerógrafo que libera uma fração de ar comparada a uma pistola de pintura, não precisarei de um compressor tão potente assim. Os equipamentos que você vai utilizar com o compressor vai influenciar significativamente no valor e potência do seu compressor. Se você precisa de um compressor potente, porém você não tem dinheiro suficiente para realizar o investimento, você terá de fazer uma boa análise para saber qual compressor usar para realizar determinado trabalho. Com essas duas informações bem claras, vamos precisar analisar alguns aspectos técnicos para realizar tal escolha. Para isso, vamos precisar das seguintes informações: quantos PCM ou pés cúbicos por minuto será necessário? Capacidade do reservatório. Quantos PSI ou libras por polegada quadrada monométrica será necessário? Vamos entender melhor sobre por que os PCM é importante na hora de você realizar a compra do seu compressor, como os outros aspectos que são relativos ao seu trabalho. Quantos pés cúbicos por minuto será necessário? Sempre quando vamos fazer a busca por um compressor novo, precisamos entender quantos PCM esse compressor consegue nos gerar, permitindo que realizemos as contas para realizar nossos trabalhos facilmente. Esse dado é muito importante, pois é ele que faz o enchimento do nosso compressor. Então, se nosso compressor faz um enchimento lento, pode ocasionar de não conseguirmos usar aquela pistola tão desejada. Todo fabricante informa sobre a produção de ar que o compressor realiza, porém essa medida não é 100%, é algo mais teórico do que técnico. Devido a esses compressores serem para trabalhos mais leves, para realizar um enchimento de armazenamento ocasiona que nessa parte tem uma perda de ar gerado, e de um fabricante para outro esse valor pode mudar. O que eu aconselho é você colocar uma perda de 35% no valor informado pelo fabricante, que ao realizar suas contas com o equipamento que você irá usar, assim você consegue comprar o equipamento correto para o seu tipo de trabalho. Para que você entenda, vou lhe dar um exemplo bem simples e prático. Imagine que você vai necessitar usar uma pistola de pintura HVLP
com o bico de 1.4 mm, onde ela necessita de 10 pcm para funcionar muito bem. Como exemplo, imagine que eu vá usar um compressor que tem 8,3 pcm. Sabe o que isso significa? Que não vai ser possível, o compressor produz uma quantidade de ar muito inferior do que vou necessitar. Isso sem contar a perda que temos no processo, ocasionando na hora de realizar a pintura, a pressão da minha pistola baixar interferindo na pintura por completo, sem contar que o compressor não vai parar de encher, podendo até danificar devido ao motor trabalhar constantemente. Para trabalhos com essa pistola, será necessário um compressor com 10 pcm no mínimo, para conseguirmos usar essa pistola sem perder a qualidade na hora da pintura. Esse é um exemplo simples que passo para você ter a noção do que deve levar em conta na hora de realizar o cálculo. Assim tudo fica mais fácil e você não faz um péssimo investimento. O outro fator é a capacidade do reservatório como não pode ser um fator decisivo na hora de você escolher um compressor. Se você pretende usar um compressor em uma oficina, o armazenamento já é um fator decisivo na hora de você realizar o investimento. Na aerografia, geralmente 25 litros é o suficiente para você realizar trabalhos ótimos e conseguir usar uma pistola para realizar a invernização dos seus trabalhos. O principal fator é o tipo de equipamento que você vai usar. Se você for usar um equipamento que exige um fluxo de ar constante, recomendo que procure compressores com uma quantidade de armazenamento maior. Agora, se você vai usar apenas uma pistola de pintura e um aerógrafo, 25 litros será suficiente e atenderá às suas necessidades. Mas esse detalhe fica a seu critério escolher com base nos equipamentos que você irá utilizar. A influência do PSI na escolha do meu compressor. Ao contrário da capacidade do compressor, que não tem tanta influência na escolha do PSI, sim, vai ter uma certa influência. Porém, tudo vai depender dos equipamentos que você vai necessitar. Para auxiliar na sua decisão, imagine que você irá usar uma lixadeira com o seu compressor, que geralmente consome 90 libras ou 90 psi. Se você tem um compressor que produz no máximo 80 psi, você teria um problema devido à quantidade de pressão necessária que o seu compressor não iria fornecer, ocasionando de você ter que fazer um novo investimento em outro equipamento para suprir essa necessidade. É claro que esse é um exemplo fictício que apresento para você entender como é importante pôr tudo no papel. Agora você entende que para realizar um investimento em um compressor, você primeiramente precisa saber o que realmente vai fazer com que ele assim fica mais fácil realizar todos esses cálculos. Além das milhares de marcas que existem, meu objetivo aqui é apresentar a parte técnica que poucas pessoas comentam na hora de auxiliar sobre o que é bom e o que é ruim. Percebe como é muito relativo o que é um compressor bom e o que é um compressor ruim? Qual o valor de investimento necessário? Valor de investimento pode ser um problema no final de tudo, ainda mais com os novos modelos de compressores que aparecem a cada dia. Porém, com as dicas que passei nesse artigo, convido você a fazer uma reflexão sobre o assunto. Imagine por um minuto se o que você vai comprar é realmente necessário. Imagine quantas outras opções realmente você tem para comparar com o que você irá comprar. Imagine se você não tivesse essas informações. Será que o investimento seria maior? Não pense no dinheiro como algo que vai lhe fazer falta. Se você está fazendo esse investimento é para alguma finalidade. Se o dinheiro for fazer falta, recomendo que não faça tal investimento. Agora, se o seu objetivo é trabalhar, pense na qualidade e principalmente no tempo que você irá economizar com esse equipamento. Tudo o que fazemos é investimento, seja pessoal ou profissional. A pergunta mais comum e que você deve ter agora é qual o lugar de confiança que devo comprar o meu compressor. Para responder essa pergunta de forma simples e objetiva, continue lendo esse artigo que vou apresentar algumas formas para você encontrar o fornecedor de confiança. A verdadeira dificuldade está na hora de comprar um compressor, pois, se for comprado no lugar errado, você pode ter problemas muito maiores. E para lhe auxiliar, vou apresentar algumas dicas para você escolher e encontrar o local ideal para você comprar o seu compressor agora mesmo e uma maior chance de você não correr o risco de ter problemas. E para isso vamos abordar sobre 3 locais que você irá ter uma boa chance de comprar o seu equipamento e permitir que chegue em sua residência com total segurança.
mas uma exceção que vou abordar nesse artigo é que vou falar sobre onde você não deve comprar de jeito nenhum um compressor por alguns motivos óbvios. Nosso primeiro local que você deve pesquisar é lojas de construção. Lojas de construção como Leroy Merlin, C&C, Telha Norte, entre outras que temos de grande porte. Essa é a primeira opção que sugiro você analisar. Por que coloquei essas lojas como a primeira opção que você deve ver para comprar seu equipamento? É muito simples. A vantagem é que sempre há novas promoções que permitem você conseguir um bom valor para o seu compressor e também o principal motivo de você poder levar o seu compressor assim que efetuar o pagamento, sem ter que esperar o frete e tudo mais que pode levar muito tempo. Eu, em particular, privilegio a compra pessoal para garantir e ter certeza do que eu estou levando e garantir que não vou ter problemas na entrega. Por mais que a internet nos facilita nesse momento, no caso dos compressores, essa é a minha dica que passo para você. Mas pode acontecer de você morar em uma cidade que não tem uma dessas lojas, que infelizmente você terá de optar por uma opção mais acessível. Se você não tem opção de comprar em alguma loja física, as próximas 2 dicas que vou passar vai ser bem interessante para você. Então vem comigo. A primeira opção que eu te passo é o Google. No artigo onde falo sobre os melhores aerógrafos nacionais importados para aerografia, eu apresento a mesma forma para você realizar a busca para comprar seu primeiro aerógrafo utilizando o Google. E nessa etapa não será diferente. Aqui vou te apresentar a mesma técnica para você comprar o seu compressor, porém diferente do aerógrafo. Aqui você deve levar uma atenção redobrada para não cair em sites desconhecidos. Então vamos entender o que você precisa se atentar antes de sair clicando nos links que o Google te apresenta. O que recomendo é que você procure os anúncios que o Google apresenta na sua pesquisa para você não ter muita dificuldade em achar o local ideal e o melhor preço que se encaixa no seu orçamento. Vamos entender como o Google apresenta os anúncios e como saber se realmente o que vou acessar é um anúncio do Google. Como apresento na imagem acima, eu marquei com um quadrado vermelho, onde o Google nos informa que o que está sendo apresentado é de fato um anúncio. O Google trabalha com algumas formas diferentes de anúncios, porém todos têm uma marcação parecida como apresento na imagem acima. Assim você pode acessar o conteúdo com total segurança. Essa é uma opção que permite você agilizar o tempo na sua busca e obter uma grande variedade de preços diferentes para o mesmo equipamento, mas isso imaginando que você já tem um modelo em mente. Agora, se você acha que os preços podem ser ainda melhores, vamos verificar a última dica para você comparar os preços e até mesmo comprar o equipamento ideal. Como última opção que passo para você realizar a busca do seu compressor por um preço acessível, é o Mercado Livre. Sem dúvidas, o Mercado Livre poderá te ajudar na escolha do seu compressor e ainda conseguir um ótimo preço. Mas um alerta que faço desde o início é analisar algumas informações para você não ter nenhum problema durante sua compra, ou até mesmo com o produto. Existem muitas pessoas que trabalham vendendo produtos no Mercado Livre, e isso nem sempre é muito bom, ainda mais falando de um produto que pode virar uma arma se não for comprado em um local de confiança. Para você saber se uma loja no Mercado Livre é realmente de confiança, é analisar as informações de venda dos últimos 4 meses, assim você vai saber se eles estão vendendo ou se não estão vendendo. Se essas informações não estiver muito clara, continue a realizar a pesquisa de outros vendedores para ver e assim você conseguir realizar a comparação. Como exemplo, apresento na imagem abaixo para você ter uma noção de como analisar as informações do vendedor e saber se ele entrega de acordo com as políticas do Mercado Livre. Se essas informações não forem negativas, temos outras informações muito importantes que você pode realmente confirmar se o compressor que você deseja comprar é bom e o que você procura. Para isso, existe uma seção no Mercado Livre que é de feedback de outros compradores, como mostro na imagem abaixo. É muito importante você analisar essas informações antes de realizar qualquer compra no Mercado Livre. Assim você vai ter uma maior garantia de que o produto pode chegar em sua residência com total segurança. É claro que pode haver produtos que não têm feedback de outros compradores, mas isso não quer dizer que não é um produto ruim.
ou que você irá ter problemas, mas é uma garantia a mais de que você irá receber o produto em ordem, e fica a seu critério realizar a compra ou continuar sua pesquisa sobre o assunto. Nessa etapa, apresentei para você 3 opções de que você pode usar para realizar o investimento em um compressor potente e que realmente atenderá às suas necessidades para realizar aerografia ou pintura automotiva. Agora vamos entender onde você deve ficar longe e por que jamais deve realizar esse tipo de investimento. Lembre-se, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Você sabe onde não comprar um compressor? Se você comprar um compressor em locais não muito confiantes, você pode ter alguns problemas tanto com o seu equipamento, como outros de o produto não chegar em sua residência com segurança. É claro que, com as dicas que passei anteriormente, você terá uma boa chance de encontrar um bom fornecedor para comprar o seu compressor para aerografia. Mas é sempre bom deixar claro que existem muitos perigos na internet que você corre ao procurar por um compressor. Vou listar 2 dos principais que você deve ficar bem longe. Comprar na OLX é uma boa ideia? A OLX tem suas vantagens e desvantagens, e a principal delas é que o foco é desapegar. Se você não quer um produto usado, recomendo procurar outras alternativas para comprar seu compressor. É claro que atualmente a OLX tem um sistema parecido com o Mercado Livre, mas para a sua segurança, recomendo usar uma das 3 formas que mencionei anteriormente. Existem alguns riscos ao realizar a compra de um compressor usado ou um compressor que foi repintado para parecer novo, aumentando drasticamente o risco de acontecer algum acidente. Os riscos de comprar em sites de troca. Existem outros sites que podem ser muito parecidos com a OLX, usando o mesmo sistema de troca, que não recomendo você usar para comprar o seu compressor. Como já mencionei anteriormente, um compressor ele pode se transformar em uma arma se for comprado no local errado, podendo até matar. Comprar um compressor em sites de troca pode acontecer o seguinte: você pode comprar um compressor repintado, que pode haver muita ferrugem, diminuindo o tempo de duração do produto. Você pode comprar um compressor danificado, que não funcionará direito. Você pode comprar um compressor que pode quebrar em alguns dias e não haver troca ou garantia alguma. Se você quer ter total segurança na compra do seu compressor, sugiro que compre em outro lugar e fique longe dos sites de troca. A dúvida mais comum que deparei no ramo da aerografia é iniciantes procurando por compressores usados. É claro que um compressor usado é muito mais barato do que um compressor novo, porém um compressor usado, ele não é uma boa opção para você comprar. Existem alguns detalhes que você não tem como saber para ter certeza que o compressor está em boas condições. A primeira dela é saber se o cilindro de armazenamento tem algum tipo de ferrugem que pode vir a rachar o tanque com o tempo, podendo até explodir. A segunda é saber se o cilindro já teve algum reparo de solda devido a alguma rachadura que veio acontecer, que pode ampliar ainda mais os riscos de explosão. Existem muitos outros fatores que podem ampliar o risco à sua segurança, que infelizmente você não terá como saber, e se realmente for realizar tal compra, terá de confiar no vendedor totalmente. Esse tipo de perigo é maior aos compressores que têm armazenamento. Se você tem um interesse em aqueles compressores portáteis, poderá pensar no assunto, mas ainda assim é melhor comprar um novo. Um detalhe importante é a garantia que você não vai ter devido não ser uma empresa que irá emitir uma nota fiscal do produto, garantindo qualquer problema que venha a acontecer. Um outro tipo de compressor é o motor de geladeira. Aposto que você já pensou nos compressores de geladeira, não é mesmo? Infelizmente não tenho uma boa notícia para você, mas é uma opinião minha sobre o assunto que você pode ou não levar em consideração. Os compressores de geladeira acredito não ser uma boa opção devido ao fator de não haver uma força necessária para usarmos uma pistola de pintura. Outro detalhe importante é a atribuição de cilindros de armazenamento que, se não for realizado por um especialista, pode sim virar uma bomba na sua mão. A grande diferença dos compressores de geladeira é que você pode gastar muito mais dinheiro para desenvolver do que comprar um modelo com uma potência maior e investir algumas centenas de reais a mais, facilitando todo o processo. Ao comprar um compressor mais potente, você poderá usar até uma lixadeira
ou uma pistola de pintura HVLP, que exige um pouco mais do compressor. Esse é o meu ponto de vista sobre os compressores de geladeira, que compartilho com você. Mas muitas pessoas acham que estão economizando, mas na verdade estão gastando o dobro do dinheiro. O motor de geladeira é uma escolha e decisão apenas sua. Meu objetivo é orientar da melhor forma para que você consiga realizar seu trabalho com qualidade e principalmente segurança. Vamos fazer a conclusão de tudo isso que eu te passei agora. Até aqui, compartilhei com você alguns pontos importantes que você deve levar em consideração na hora de realizar a compra do seu compressor e ainda assim conseguir economizar e obter a melhor qualidade para seu trabalho. Lembre-se, procure sempre manter a segurança em primeiro lugar, para posteriormente você pensar na economia financeira. Assim você evita riscos a você e a sua família. Nesse artigo, falamos sobre o que é um compressor, os tipos de compressores para aerografia, como você vai saber se um compressor é bom, onde você vai comprar um compressor, onde você jamais deve comprar um compressor e os perigos ao utilizar um compressor usado. Procurei explicar o mais detalhado possível para ajudar você a como escolher seu compressor e já sair pintando por aí. Comente abaixo desse artigo me dizendo se ajudou você ou se faltou algum detalhe. Assim continuo mantendo esse artigo sempre atualizado para ajudar quem está começando na aerografia.